Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. É sempre um prazer, Thelminha, estar aqui. Tava lembrando essa semana, escrevendo a palestra que há 5 anos atrás, eu falando com o César ainda no presencial, antes da pandemia. A única coisa que eu disse pra ele é que eu queria ser útil da melhor forma pra casa, sendo na função de orador, na técnica ou como médium, tô sempre à disposição. Então, boa noite a todos. O tema de hoje é perdão das ofensas. Esse é um tema muito difícil. O perdão é algo muito profundo para a gente entender. E o perdão, é sempre bom começar falando que o perdão, ele é um dos maiores atos de amor e libertação que a gente pode praticar, tanto na nossa jornada de encarnado, quanto sendo espírito do outro lado. É muito difícil da gente perdoar na prática como encarnados, porque o perdão, muitas vezes, ele nos serve de condutor para sair da zona de conforto. O perdão, ele nos desafia a gente procurar fazer diferente daquilo que fez conosco, do que fizeram conosco. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles tratam sobre alguns pontos específicos do perdão. E no Evangelho é dito, em uma situação, tem em Mateus, que Jesus, ele orienta: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse trecho está em Mateus, e isso nos indica que o perdão é algo constante, não é algo pontual que a gente pode fazer só uma vez. E se a gente for levar isso ao pé da letra, digamos que cada irmão nos ofenda 7 vezes, a gente teria que perdoar 7 vezes 70, dariam 490 vezes que a gente deveria perdoar só um irmão. Levando isso ao pé da letra, eu posso te garantir que não vai precisar perdoar tudo isso, porque imagina alguém errando com a gente 490 vezes e a gente perdoando as 490 vezes. Vai chegar uma hora que a pessoa ela vai se sentir mal de continuar errando com a gente. Imagina eu errando 490 vezes, eu errando 10 vezes com a Thelminha, falando: Thelminha, me desculpa, me perdoa. E as 10 vezes a Thelminha me perdoando. Eu vou falar: meu, para, né, Thelma? Por favor, me manda pro Quintus, me manda pro Umbral, mas pô, faz alguma coisa, não fica me perdoando toda hora que eu me sinto mal com isso. Então, quando a gente coloca essa prática do perdão, ela se torna algo automático, porque com as nossas ações, com o nosso exemplo, a gente consegue modificar a opinião do próximo. Então, quando eu vou falar de perdão, muitas vezes já está intrínseco a ofensa. Uma coisa vai puxando a outra no exemplo prático. E esse trecho também está em Lucas. Em Lucas vai estar no capítulo 17, a partir do versículo 3, onde Lucas diz: se seu irmão pecar 7 vezes no dia contra você, e as 7 vezes ele te pedir perdão, perdoa-o. Quando eu li esse trecho em Lucas, eu comecei a fazer umas contas na cabeça, fiquei parecendo aquele meme da Nazaré Tedesco. Comecei a calcular, falei: nossa senhora, perdoar 7 vezes no dia, multiplica por 365 dias no ano, multiplica por mais 60 anos de vida que eu vou ter, eu vou falar: nossa, vou ter que perdoar quase 1 bilhão de vezes. Prefiro ficar com um trecho de Lucas de Mateus, que Mateus é mais econômico. Lucas tá pegando muito a ferro e a fogo. Vou ficar só com 490 vezes. Mas afinal, o que é perdão? A gente entende como ato do perdão, muitas vezes, o ato de esquecer a ofensa que a pessoa nos fez. Só que o perdão vai muito além da gente simplesmente esquecer, e muitas vezes a gente não precisa esquecer. O mais importante é a gente transformar esse sentimento pesado de ódio, de rancor, de raiva, ou ressentimento, aquele desejo de vingança, aquele ansejo, da gente simplesmente conseguir transformar isso para a gente se libertar emocionalmente daquela ofensa ou daquele ato que a gente se sente prejudicado.
E é justamente quando a gente perdoa, não necessariamente a gente esquece. A gente pode continuar com a lembrança disso, a gente só não carrega aquele peso e aquele rancor no coração. E isso nos transforma não só como pessoas, mas espiritualmente também. Com o tempo, a gente vai percebendo e a gente vai realmente entendendo e a gente vai desvinculando emocionalmente aquela mágoa do nosso ser. E é por isso que o perdão ele está ligado intrinsecamente à lei do amor. Assim como tem uma história que o Divaldo conta, Divaldo conta que na Primeira Guerra Mundial teve uma guerra um pouco mais regional, que eram dos turcos contra os armênios. E as tropas turcas estavam invadindo os territórios da Armênia, e era uma prática muito comum em algumas tribos, quando eles invadiam na Primeira Guerra Mundial, de na frente das crianças e dos adolescentes, eles fazerem uma barbaridade sem tamanha de assassinar os pais das pessoas e das meninas mais jovens, eles transformarem em escravas sexuais. Isso, infelizmente, é algo que foi pouco até explorado na nossa história e também, por ser um tema muito difícil, é pouco discutido. Mas algumas mulheres sobreviveram àquelas tragédias, e uma delas, depois que a guerra terminou, ela passou a estudar enfermagem e ela virou uma enfermeira. E ela viajava à Europa procurando emprego, sempre tentando se livrar daquelas zonas de guerra que teve depois da Segunda Guerra Mundial. E algum tempo depois, ela trabalhava em um grande hospital na Europa, e algumas pessoas estavam passando por algumas doenças, algumas com doenças de estourar bolhas no corpo, então elas ficavam muito debilitadas e precisavam de cuidados especiais. E o diretor do hospital chegou para essa jovem armena e falou: olha, nós temos um paciente que demanda muito cuidado e eu queria saber se você pode cuidar dele. Ela falou: eu cuido, sem problema. E ela começou a cuidar daquele senhor, cuidou por quase 6 meses daquele senhor. E depois de 6 meses ele conseguiu a sua pronta recuperação e chegou a ter alta do hospital. Antes dele ir embora, ele foi agradecer o diretor do hospital por todo o cuidado, e o diretor falou: você não deve me agradecer, você deve agradecer a ela que por 6 meses cuidou de você. E ele foi agradecer a enfermeira, e quando ele foi agradecer, ele perguntou o nome dela. Aí ela falou o nome dela. Ele disse: nossa, parece armeno o seu nome. Ela falou: sim, eu sou da Armênia. Aí ele falou: curioso, no tempo da guerra eu visitei seu país. Ela falou: eu lembro do senhor, o senhor foi o general tal. Aí ele falou: foi, eu era o general da tropa turca. Falou: então, o senhor entrou na minha aldeia, assassinou meus pais e fez eu e minha irmã de escrava. Aí ele ficou pálido, arregalou o olho, nossa, não sabia onde enfiar a cara, e naquele remorso, naquela culpa que ele estava sentindo e também naquela vergonha, ele perguntou: mas você me reconheceu desde o primeiro instante? Ela falou: desde o primeiro instante eu reconheci o senhor. Aí ele falou: e desculpa, você não pensou em me matar, em não cuidar de mim? Ela falou: de início, a primeira vez que eu te vi, eu pensei sim, mas por eu ser cristã, eu aprendi que eu devo perdoar os meus inimigos e que eu devo retribuir com amor o máximo que eu posso, porque senão eu vou ser igual a eles. Então, nesse exemplo, Divaldo narra como que a gente deve reagir em momentos de dificuldade para perdoar. Claro que é um exemplo muito forte, é um crime brutal esse, mas isso não apaga os méritos daquela mulher e o tamanho da evolução espiritual que ela teve. Porque muitas vezes a gente, em exemplos do nosso dia a dia hoje, a gente sente dificuldade ao perdoar, porque o ato das pessoas mexe muito no nosso orgulho e no nosso egoísmo. E eles são verdadeiramente grandes obstáculos para a gente conseguir o perdão. E quando a gente é ofendido,
o orgulho faz a gente se sentir injustiçado. E é isso que faz a gente ficar preso nessa corrente de não querer perdoar e querer devolver na mesma moeda. Aquele famoso olho por olho, dente por dente. E aí, até lembrando uma outra frase também muito famosa: se a gente viver no olho a olho, uma hora todos nós vamos ficar cegos. Então o perdão não é um sinal de fraqueza da gente deixar de lado, e sim é uma verdadeira prova da nossa força e do nosso amor. Esse sentimento de que a gente está deixando o outro escapar ileso, de que não vai ter responsabilidade e da gente não fazer justiça com as nossas mãos, é justamente isso que o Espiritismo vem levantar o véu da luz e nos lembrar da lei de amor e da lei de causa e efeito. Essa lei é a principal responsável por todos nós colhermos o que a gente planta. É ter a certeza e a fé raciocinada que o Pai sabe de tudo aquilo que faz. Então, novamente reforçando, quando a gente perdoa alguém, a gente está se libertando do veneno, do peso e do ódio. E é importante nesse exemplo que a gente entenda que não é necessário a gente viver com esse rancor no coração. Independente do que as pessoas nos façam, a gente tem a escolha de perdoar e de não querer retrucar. Quanto de veneno a gente tem que beber no dia para que o veneno seja mortal? Já que é a dose que faz o veneno. A gente não precisa tomar veneno todos os dias. Então por que a gente vai guardar rancor? Por que a gente vai viver desse jeito? Para que a gente vai querer toda essa mágoa nos prendendo e deixando a nossa energia lá embaixo? Muitas vezes aqui no nosso passe a gente fala em energia, tirar energia, renovar as energias. E por que no nosso dia a dia a gente escolhe ficar com essa energia lá para baixo? Essa corrente negativa, muitas vezes essa psicopatia de ver a pessoa sofrendo para que a gente fique feliz com isso. E é claro que sem qualquer masoquismo de se ver feliz em alguma dor que você está passando, é importante que a gente se lembre e que a gente enxergue a luz da verdade e que ninguém sofre sem uma causa anterior. Já que todos nós somos espíritas kardecistas e cremos na reencarnação, é muito importante que a gente se lembre disso. Quem cresceu principalmente na década aí de 80, 90, acho que até um pouco antes, a gente cresceu com um ensinamento muito errado, que foi isso, de que a gente não deveria levar desaforo para casa. Não sei se as meninas aqui do grupo também escutaram isso, mas os meninos com certeza. Que se você arrumasse briga na escola e apanhasse na rua, ia apanhar na rua e em casa. Então em casa você ia apanhar de novo, justamente para aprender a não apanhar na rua e em casa. Então a gente cresceu sendo ensinado de forma errada. E é por isso que hoje a gente encontra muitas dificuldades ao perdoar. E por esses exemplos práticos que a gente consegue entender, e exemplos também com o Mestre Jesus, onde ele nos mostra a maturidade espiritual que a gente precisa para perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. E o Mestre Jesus, quando ele foi ser crucificado, Jesus passou por todas as humilhações terrenas possíveis. Obrigaram ele a carregar a própria cruz, prenderam ele, martelaram as mãos e os pés dele numa cruz, foi açoitado, sangrou carregando a própria cruz. E naquele momento onde ele estava à beira da morte, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então são exemplos que nos mostram na prática a grandeza que precisa se ter espiritualmente para realizar esses perdões. Em momentos de profunda dor, a gente precisa agir com compaixão e misericórdia.
E também um outro exemplo, que também é uma forma de perdão, e até o momento dessa palestra eu enxergava esse momento um pouco de uma outra forma. Na época em que os fariseus chegaram e atiraram uma mulher aos pés de Jesus e falaram: Cristo, Jesus, essa mulher cometeu adultério. E aí eles mostraram as pedras e disseram: pela lei, a lei manda que se apedreje essa mulher. O Senhor diz que nós devemos perdoar. O que nós devemos fazer? Então os fariseus, eles queriam complicar Jesus nessa resposta, porque qualquer resposta que ele desse, ou ele seria visto alguém que não segue a lei, ou ele seria visto como um hipócrita. E aí Cristo, no seu profundo conhecimento moral, sendo um espírito elevadíssimo, ele fala: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, começando pelos mais velhos, eles soltaram as pedras e saíram do local. Deixando só a mulher e o Cristo, Jesus pergunta para ela: ninguém te puniu? E ela com surpresa responde: não. E Jesus termina dizendo: então eu também não vou te punir. Contudo, vai e não peques mais. Então Cristo, nessa oportunidade, ele também usou uma forma de perdão. Ele não condenou aquela mulher, só que ele também não a puniu. Só que ele não condenou, ele não deu perdão, porque senão ele seria conivente com o erro daquela mulher de cometer o adultério. Mas ele também não condenou, ele não puniu ela. Se ele quisesse punir, ele também pegaria uma pedra e tacasse nela. Então Jesus agiu com compaixão e ele não foi complacente com o que aconteceu. Então também aí pra gente refletir no nosso dia a dia do que a gente pode estar cometendo de erros e do que a gente pode afinar para que a gente consiga viver de uma forma melhor. Muitas vezes a gente acaba fazendo contra o Cristo. A gente muitas vezes acaba condenando um erro de uma pessoa. Nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Eu não acredito, é imperdoável, aquela pessoa merece ser presa. Calma. Não estou dizendo que a pessoa não deva responder pelo que ela fez. Mas por que a gente se coloca nessa posição de julgamento? Então, estamos aqui no planeta Terra justamente para sentir esse peso material na gente. A gente precisa sentir quando alguém comete alguma injustiça contra a gente precisa se sentir injustiçado. E é justamente esse sentimento que nos dá a oportunidade de mostrar que a gente está evoluindo como espíritos. É nesse momento que a gente sente o verdadeiro grau de evolução em que nós estamos nos encontrando. Então vamos viver, vamos ter essas experiências, assim como naquele filme Quem Quer Ser um Milionário, onde aquele jovem vai acertando as perguntas justamente porque ele já tinha vivido aquelas perguntas. Então vamos vivendo, vamos adquirindo conhecimento, sabedoria, sempre colocando em prática a oração do Pai Nosso, principalmente naquela parte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o mais importante, vamos viver sem julgamento. Eu vivo da minha forma e deixo você viver da forma que você acha melhor para você. Da mesma forma que quando a gente está cansado, quando a gente está com ressaca, quando a gente está com fome, a nossa energia muda, a gente fica com os instintos mais aflorados, e é nesse momento que é bom a gente tirar o nosso time de campo, da gente se resguardar, ficar um pouco mais isolado, justamente para que a gente não baixe o nosso padrão vibratório e de que a gente não baixe a nossa energia. Muitas vezes é nesse momento que a gente está com o instinto aflorado que a gente comete alguns erros que em estado normal nós não cometeríamos. Então é importante dizer isso, que cada um
cada um viva da melhor forma que julgar necessário. E é importante que a gente se preocupe apenas com a nossa vida, com o nosso desenvolvimento. E a gente, vivendo dessa forma, a gente consegue afastar a negatividade da nossa vida. Que quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na sua vida é você. Nós temos aqui só uma impressão digital nesse mundo. A Jaque aqui, nossa amiga, só tem uma Jaqueline no mundo. Só tem uma Silvana no mundo. Não tem outra impressão digital que seja Silvana. E você precisa de muita coragem para viver como você. Você precisa ter muita disciplina para você fazer as suas vontades, porque não é fácil você fazer as suas vontades. Então, se você quer ser você, você precisa ter coragem de se libertar e viver como você. Às vezes você pensa, nossa, mas acho que isso o Leonardo não faria. Então você não tem coragem nem para ser o Leonardo. A gente precisa querer ser nós mesmos, justamente para que a gente sinta o grau de evolução espiritual que nós estamos, para que a gente consiga corrigir os nossos instintos. A gente, voltando na primeira regra básica do espiritismo, que é o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio de ser quem a gente quer ser. A gente pode, nessa mudança de querermos ser nós, de acabar esbarrando em velhos hábitos, de voltar a querer agradar, de vestir uma máscara social e querer sair na rua parecendo ser outra pessoa. E muitas vezes a gente se esquece de quem a gente é. E é justamente nisso, nesses velhos hábitos, que o mal ele te pega. O mal, a escuridão, a única coisa que eles querem de você é o seu tempo e a sua atenção. Quando a gente tá se mudando, a gente começa a usar o nosso tempo com qualidade. A gente começa a fazer meditação, a gente começa uma prática religiosa, e é nesses momentos que a gente encontra as maiores barreiras. Pô, terça-feira, 7h30, eu tenho que estar no Chico para ouvir a palestra. Das 7h20 você fala, nossa, mas hoje eu tô tão cansado, quero ver o jornal, quero saber o que tá acontecendo, aconteceu uma fofoca nova no Instagram, alguém ligou, precisa de mim, não tem como adiar. É justamente nesse momento que a gente encontra as maiores dificuldades de cair nos velhos hábitos. Então, a gente tem tão pouco tempo encarnado aqui no planeta Terra que a gente precisa tomar cuidado com as coisas fúteis e as coisas inúteis. Aquelas coisas que nos prendem só a matéria crua, e muitas vezes a gente passa reclamando de coisas, de pessoas, e a gente acaba só estragando a energia do ambiente, a gente só coloca a energia lá para baixo e a gente contamina as outras pessoas. Por exemplo, quando a gente está no nosso trabalho, a gente sempre vai ter desafetos no trabalho, na escola, em qualquer ambiente social. Sempre vai ter aquela pessoa que a gente não gosta muito, aquela pessoa que olhou um pouco torto pra gente, a gente já não gosta. E aí você chega em casa pro seu marido, pra sua mãe, pra sua filha e fala, nossa, hoje eu tava na Casa Chico, falei tal coisa, a pessoa me olhou assim, não sei. Aí você começa a reclamar pra sua filha, seu marido tá sentindo raiva de uma pessoa que nem conhece porque você achou que a pessoa teve uma reação que você não gostou. Tem 20 e poucas pessoas aqui me ouvindo. Alguém fez assim, eu vou prestar atenção na uma pessoa que tem mais 20. Eu vou prestar atenção naquela uma? Eu vou jogar energia lá pra baixo? Nessas horas que a gente precisa começar a ser um pouco mais inteligente, de prestar atenção nas coisas boas. A gente tá em um mundo de prova e expiação. Você vai falar, nossa, tal pessoa foi falsa comigo. Acredita que eu cheguei no trabalho e peguei tal pessoa fofocando de mim? Nossa, eu tô chocado. Em um mundo de prova e expiação tem gente que faz fofoca do outro? Em um mundo de prova e expiação tem gente que agride o outro? Nossa, me pegou de surpresa aqui. Eu não fazia ideia que existia isso daí ainda.
Mas o que que a pessoa faz de positivo? Quais são os pontos fortes dela? Todo mundo tem um ponto forte e um ponto fraco. Todo mundo é falho, todo mundo comete erro. Então, quando a gente começa a se concentrar nas coisas boas que as pessoas podem nos oferecer, a gente também, mesmo que não pareça, também é um ato de perdão e principalmente de apaziguar a situação do ambiente. E uma forma da gente não jogar a energia lá para baixo e colocar a energia lá para cima. E é por isso que a gente precisa começar essa reforma íntima, essa reforma pessoal. Tá chegando o final de ano, muita gente vai jogar na Mega da Virada. Imagina você ganhando R$500 mil. Se você ganhar R$500 mil, eu sinto te informar que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você só vai ser uma pessoa com mais dinheiro. Se você se sente vazio interno, você vai continuar se sentindo interno com R$500 mil na conta. Você pode tentar suprir isso comprando um barco, comprando uma mansão. Você vai continuar sendo uma pessoa sem muito a entregar para os outros. Então, para encerrar, só para fazer um resumo, o mal ele é muito esperto, ele é muito ligeiro, ele vai querer o nosso tempo, ele vai querer nossa atenção, e a gente guardando mágoa e rancor, isso só vai ser ruim pra gente, e a gente vai acabar contaminando o ambiente ao nosso redor, deixando energia lá embaixo. Quando um amigo ou quando a gente tá meio mal, um amigo pergunta, nossa, o que foi? Tá tudo bem? Ou quando a gente vê um amigo meio pra baixo, a gente pergunta, tá tudo bem? Ele começa a falar, gera essa corrente negativa, fica todo mundo mal por causa disso. Então, quando alguém vier se queixar pra você, vamos começar a não ficar dando ouvidos e não a perder tempo pensando no que aquela pessoa faz de tão negativo, e vamos começar a perguntar o que a pessoa faz de positivo, para que a gente não crie uma corrente de coisas negativas e para que a gente quebre essa corrente de ódio e de rancor e a gente comece a perdoar de todo o nosso coração. Então, pessoal, essa foi a palestra de hoje. Sou muito grato a todos que